Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe você muito e a toda a sua família também. Hoje é o grande dia para nós do Ministério Mudança de Vida. Nós largamos com 52 dias. É um propósito de fé que tem duração de 52 dias, com jejuns semanais, clamores diários e milagres. Milagres e milagres. Os 52 dias têm sido um divisor de águas na vida de milhares de pessoas ao longo desses anos. Você já deve ter ouvido diversas vezes pessoas falarem dos 52 dias. Eu cheguei nos 52 dias, eu me lancei nos 52 dias, os 52 dias foi um divisor de águas na minha vida, a minha vida mudou a partir dos 52 dias, porque é muito forte. Por 120 anos, os muros de Jerusalém ficaram em ruínas. As muralhas. Muralhas grandiosas, gigantescas. Que quando Israel foi atacado, Jerusalém atacada, os inimigos derrubaram, queimaram aquelas muralhas, aqueles muros. E aquilo ficou lá. Pedras queimadas, aquilo um monte de entulhos, por 120 anos. Quantas pessoas que nasceram e morreram vendo aquela situação e simplesmente não fizeram nada. Porque, infelizmente, tem gente que, apesar de reclamar da sua sorte, da situação, não agem. Elas não fazem o que é preciso. Elas reclamam, elas lamentam, elas apresentam desculpas, justificativas, elas lamentam a vida, lamentam a sorte, mas não agem. Elas se justificam, elas apresentam várias justificativas para não agir. Elas tentam tampar uma situação com desculpas. E aquilo vai ficando lá. O povo não aguentava mais aquela situação. No entanto, ninguém encabeçava. Eu sempre falo que alguém tem que assumir a coluna de casa. Alguém tem que dar o primeiro passo. Se eu ficar minha vida inteira esperando por alguém, minha vida não vai andar. Aliás, eu sou o maior exemplo disso. Eu posso falar disso com muita propriedade. Se eu tivesse ficado esperando apoio de cá ou de lá para tomar uma decisão na minha vida, eu não tinha feito nada. Essa é a mais pura verdade. Eu não tinha feito nada. Então, a gente precisa olhar para a vida da gente e encarar. Eu não estou feliz com o que eu estou vendo. Não é isso que eu quero para mim. Ninguém quer fazer nada, ninguém não tem ninguém para apoiar isso e aquilo. Eu vou encarar. Eu vou dar um passo de fé. Que foi o que aconteceu com Neemias? Neemias nunca tinha ido a Jerusalém. Ele não viu a situação. Ele ficou sabendo. E ele morava a milhares de quilômetros de lá, num lugar muito bonito. Num lugar lindo, que era a Fortaleza de Suzã. Ele nunca tinha ido a Jerusalém. Mas quando ele recebeu a notícia de como estava Jerusalém, ele não suportou conviver com aquilo. Aquilo mudou. Algo dentro dele mudou. As coisas mudaram. Ele simplesmente não suportou ficar inerte, passivo, diante de tanto sofrimento e destruição. E a partir daquele momento, ele passou a trabalhar para a restauração daquelas muralhas, que estavam lá paradas por 120 anos já. E quem estava lá, que morava lá, que convivia com a situação, não fazia nada.
E ele, estando longe, sem ter visto, só ficou sabendo. Ele não suportou mais conviver com aquilo. Eu amo isso. Eu gosto de falar que eu amo isso. Porque é esse o espírito que eu possuí na minha vida e que eu lanço sobre as pessoas. De não ficar inerte diante de uma situação, de um problema. Passivo. Sabe? De não aceitar acomodação, conformismo. De agir. Peraí, a minha vida tá uma destruição, tá um monte de entulho, tá em ruínas. Minha vida precisa ser restaurada. Eu vou ficar esperando o quê? Alguém para ajudar, alguém para apoiar, que alguém faça algo por mim? Não! Isso tem que partir de mim. E a partir daquele momento ele começou a orar. Ele começou a buscar. Ele entrou em oração, ele entrou em jejum para que o rei o favorecesse, liberasse, porque ele era copeiro do rei. E aí Deus foi agindo, o rei favoreceu e ele viajou para um lugar feio, destruído, arruinado, com gente com espírito baixo, deprimido. Mas ele tinha dentro dele que ele ia mudar aquela situação. Eu amo isso. Quando uma pessoa absorve a fé e ela coloca dentro dela, eu posso mudar isso. Uau! Eu creio que é isso que Deus está falando para você. Você pode mudar isso. Você pode mudar. Como Neemias decidiu mudar uma situação que ninguém tinha mudado por mais de 100 anos. Quando se fala de Neemias, quando se fala de foco, estamos falando de Neemias. Esse homem foi, andou 3 dias vendo a situação, chamou o povo e disse, vamos restaurar as muralhas. Já nesse primeiro dia, ele já começou a ser oprimido. Mas sabe qual é a frase que eu tatuei no meu coração, espiritualmente falando? E que você tem que tatuar no seu coração? Essa frase aqui, ó. Neemias 6:3. Estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Essa foi a resposta que ele deu diversas vezes para os seus opressores, perseguidores, caluniadores, pessoas que fizeram ameaças. Ele sofreu várias ameaças de morte, chantagem. Todo tipo de terrorismo foi feito com Neemias. E sabe qual a resposta que ele dava para os seus opressores? Estou num grande projeto e não posso parar. Ah, se todo mundo dissesse para o diabo, para os negativos, para os incrédulos, para os opressores, eu estou num grande projeto de restauração da minha vida e eu não posso parar. Ah, se todo mundo focasse na mudança da vida, focasse como Neemias focou na restauração das muralhas e deixou claro, não só para aquela geração, mas para todas as demais gerações que vieram, até chegar em nós, que não é que uma situação não tem jeito. Jeito tem, quando uma pessoa está disposta a fazer o que é preciso. Aquilo ficou parado porque ninguém fez o que era necessário. Talvez muita coisa na tua vida está destruída, porque até hoje você não fez o que é preciso. Você não deu os passos de fé. Você não se comprometeu com a mudança da sua vida. Você não entrou para valer. Você não se jogou em Deus como Deus espera. Mas esse homem deu o exemplo de gente focada, gente determinada, gente que pratica uma fé viva. O Neemias não teria conseguido restaurar as muralhas com fé religiosa e emocional. Não teria. De jeito nenhum. Está provado que fé religiosa não dá suporte para o dia mau. Fé emocional, então,
Fé religiosa e emocional não serve para nada, não servem para nada. Muito pelo contrário, muitas vezes piora mais a situação da pessoa, a escraviza mentalmente, a mantém num lugar de estagnação. Ou quando ela age errado. Somente a fé viva pode levar uma pessoa a uma vida vitoriosa. E a fé não é viva, primeiramente, se não tiver sacrifício. Não existe cristianismo sem cruz. Não existe vitória sem sacrifício. Se eu não estiver disposta a pagar o preço que é necessário, eu não chego lá. A fé não é viva se não tiver atitude sacrificial, determinada, perseverante, ousada, corajosa. Entendeu? Se eu não agir de forma sacrificial, determinada, perseverante, continuista, ousada, corajosa, eu não posso dizer que a minha fé é viva. Se você quer resultado na sua vida, tem que praticar a fé viva. Ela é a fé de resultados, é a que te leva a ter resultados, a ter uma vida vitoriosa. Porque eu gosto de falar que uma coisa é você ser um cristão, outra coisa é você ser um cristão vitorioso. Uma coisa é você dizer que tem Jesus, que é uma igreja, outra coisa é você viver todas as promessas. E Neemias deu exemplo de que aquilo tinha conserto, tinha jeito para aquilo, tinha saída. Ele teve que enfrentar muita coisa. Num determinado momento da reconstrução, eles tiveram que trabalhar com uma só mão. Tudo foi chegando, um monte de acontecimentos para desanimar. Teve um momento que o povo desanimou, mas ele não deixou. As confusões, o que o inimigo fazia para atrapalhar era muita coisa. Mas não pôde. Não, os inimigos não puderam impedir a reconstrução das muralhas. Sabe por quê? Porque o Neemias respondia para os inimigos, para a situação, para as perseguições, para as opressões. Estou num grande projeto e eu não posso parar. Quando uma pessoa se envolve com a mudança da vida dela e não desfoca, nada nem ninguém pode impedir o sucesso dela. Pessoas focadas na coisa certa são pessoas vitoriosas. A Bíblia fala: não olhe para a direita, para a esquerda, para trás. A Bíblia diz para você não parar. A Bíblia diz: prossiga para o alvo. A Bíblia diz: olhe para o alto. A Bíblia diz: busque as coisas que são de cima. Para de se envolver com ninharias. A palavra de Deus nos ensina a viver. Deixe o que se foi. Corra a carreira que foi proposta. Se livre dos embaraços. Tudo isso que eu estou falando está na Bíblia. E quando uma pessoa, ela foca no que é preciso, ela corta o que está roubando a vida dela, ela se afasta do que está prejudicando a vida dela, e ela se envolve com as coisas certas, com aquilo que vai levantá-la, transformar a vida dela, ela se torna mais que vencedora. E foi isso que aconteceu na vida do Neemias e de toda Jerusalém de Israel. Porque na liderança da reconstrução das muralhas, havia um homem determinado, um homem focado, um homem envolvido com coisas grandes. Um homem que mesmo quando teve que trabalhar com uma mão junto com o povo, não parou a obra. Um homem que ficou muitos dias sem trocar de roupa. De tão focado que ele estava. Ele sacrificou, ele se entregou, ele se lançou naquele projeto de reconstrução. Em 52 dias. Se você olhar as muralhas, se você já foi a Jerusalém e foi até o Muro das Lamentações, é um dos muros que ainda sobreviveram ali
aquela situação de ataques, você vê o quanto aquilo é largo, entendeu? Pessoas podiam passar, tanto é que no final, quando eles foram render graças ao Senhor, eles andaram em cima das muralhas. Então, muralhas gigantescas. Era impossível reconstruir aquilo num tempo absurdamente curto, 52 dias. Então ele vivia um grande milagre, mas ele trabalhou por isso. Ele trabalhou. Ele investiu na reconstrução daquelas muralhas. E se você investir na reconstrução da sua vida, se você trabalhar pela reconstrução da sua vida, sem desculpa, sem justificativa, sem moleza, sem mais nem menos, se você focar no que vai mudar a sua vida vai mudar. Isso é a promessa de pregador. Isso é a palavra de Deus. Você deve colocar isso no seu coração. Estou num grande projeto, eu não posso parar. Eu estou num grande projeto, eu não posso parar. Você deve abraçar essa oportunidade. O projeto, a oportunidade de restaurar a sua vida, de dar um novo rumo à sua vida. Deus quer operar. Mas depende, a mudança, a reconstrução da sua vida depende mais de você do que de Deus. Você quer viver a glória de Deus? Reaja. Toma uma decisão. Religião não pode mudar a vida da gente. Religião possivelmente você tem. Algumas já nasceram com uma religião. Talvez você já foi em tudo quanto é lugar, você já fez um monte de coisas, já te mandaram fazer um monte de coisas, você já foi lá e cá. Assuma um compromisso de conhecer a Deus de verdade. Assuma um compromisso, se comprometa com a mudança da sua vida em Deus, não com religião. Se dê essa oportunidade. Se lança nesse propósito. Se presenteie com esses 52 dias. Toma uma decisão. Você não tem nada a perder, porque talvez perder não é o que você, perdas é o que você mais tem. Talvez fracassos, M. O que você vai perder? O quê? O que você vai perder em se lançar nesses 52 dias? Eu estou falando porque eu sei. Eu sei que Deus realmente age, porque nós damos condições a Ele. Como Neemias deu, nós também damos. Nós lutamos com as armas certas, com as atitudes certas, em Deus. E é isso que nós vamos fazer. Nós vamos lutar em Deus. E Deus vai agir na sua vida. E como Neemias fez uma coisa que ninguém tinha feito, por 120 anos, em 52 dias, Deus vai provar para você que tem jeito para você. O que está faltando? Esse passo de fé, de verdade. Ele vai te provar. Se você der esse passo de fé, Deus vai mostrar para você que tem saída. Ele é o Deus do impossível. Se tem uma coisa que Deus pode fazer, é o impossível. E é o que Ele está dizendo que vai fazer por você. Se você realmente se comprometer com a mudança da sua vida, se comprometer com Deus. Hoje, às 9h, em todos os templos do Ministério Mudança de Vida, nós largamos com 52 dias para a restauração da tua vida, da vida de todo o que crê. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Como era a sua vida antes de chegar do Ministério Mudança de Vida? E o que aconteceu de lá para cá e como está hoje? Olha, quando eu cheguei aqui no Ministério, eu estava desempregada, doente espiritualmente. Eu trabalhava de doméstica, trabalhava de boia fria, quando eu vim para Rio Preto com uma família. Deus mudou totalmente minha vida. Você trabalhou aqui de doméstica. Doméstica, babá, né? Eu vim para Rio Preto fazendo isso, trabalhando de doméstica, morando com uma família. Aí, você começou a frequentar o ministério. Você começou a ouvir a palavra
beber do Espírito e acreditar que você poderia viver algo mais. E você começou a tomar posse de coisas que até então parecia não estar ao seu alcance. E de lá para cá, as coisas mudaram completamente. Bom, transformou, né, tudo, minha vida, porque eu não acreditava. Eu estudei só 3 anos, eu tinha 9 anos, meu pai me tirou da escola para trabalhar na roça, então eu tenho 3 anos de estudo. Tinha 9 anos quando eu saí. Então, antes de chegar aqui, eu pensava que eu era assim, eu não podia, que eu ia morrer, continuar nessa vida até o fim, que eu não acreditava em nada. Aí, quando eu vim, conheci o ministério, tomei posse da palavra, aí eu vi que eu podia tudo, aí eu deslanchei. Para quem não conhece a história dela, ela começou a trabalhar numa empresa que mexe com combustível, uma distribuidora de combustível, e ela acreditou que mesmo não tendo estudo, ela acreditou que ela poderia ser colocada por cabeça naquele lugar. E foi o que aconteceu. Ela passou a gerenciar a empresa. Passou a gerenciar e na época... Bom, eu entrei, fiquei 11 anos trabalhando em empresa, 4 anos eu fiquei como gerente da regional, e como a melhor regional de todas, aqui tinha São Paulo, Ribeirão, Assis, todas. Assim. Quando você concorreu a essa vaga, você concorria com pessoas formadas, pessoas com curso superior, pessoas que aparentemente eram mais capazes do que você, não é verdade? Bom, depois, com o tempo, fui pegando os currículos, todo mundo era, e na época, eu nunca vou me esquecer disso, eu tinha 1.227 currículos. Quando eu levei o meu. E tudo pessoas que aparentemente eram mais capazes que você. Formada. Todas. Inclusive, nesses 4 anos que eu fiquei, a menina que trabalhava como minha secretária, ela era formada, fez direito. Não tinha pegado a carteirinha da OAB, mas fez direito. Agora, aquela moça que começou como doméstica, como babá, boia fria, que tem o 3º ano de grupo, agora ela já não está mais na gerência da empresa que ela estava. Agora, Deus deu outra direção. Agora, ela montou o próprio negócio dela, o próprio escritório dela. É isso? Isso, já faz 4 meses que eu estou com o meu próprio escritório, no mesmo ramo, vendendo petróleo. E está assim, esse mês mesmo, foi um mês assim que esse mês passou, né? Que eu jamais fosse ganhar um salário que eu ganhei mês passado. Sim. Só Deus. Somente, né? Não tem outra explicação. Estou com uma pessoa trabalhando comigo, e está assim, está uma benção mesmo. É lindo isso de se ver. É lindo. Porque essa moça chegou, como ela mesma está dizendo, 3º ano de estudo, só trabalhos braçais, trabalhou doméstica, boia fria. Ela disse em outros testemunhos dela, que ela começou a beber do Espírito e acreditar que ela podia. Acreditar que ela podia crescer. Que independente de estudo, ela começou a tomar posse que ela podia ocupar uma posição maior, mais elevada. E hoje está aí, agora, para a honra e glória do Senhor, não só mais ocupando uma posição especial, agora dono do seu próprio negócio, seu próprio escritório. Isso mesmo, sou dona agora. E por cabeça. Graças a Deus. Hoje, início do propósito de fé dos 52 dias para a restauração da sua vida. O muro ficou pronto em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. O que precisa ser restaurado em sua vida? A família? As finanças? A saúde? A vida espiritual? O Ministério Mudança de Vida dará a grande largada de fé pelo clamor da restauração da sua vida. 52 dias de fé, perseverança, de busca e clamor ao Deus vivo pela restauração da vida de todo aquele que crê. Hoje, propósito de fé dos 52 dias para a restauração da sua vida. Momento da oração. Deus de Israel, eu oro por cada vida que está comigo. Eu sei que tem gente sofrendo demais, gente cansada, sobrecarregada,
Mas é o que diz a sua palavra: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vou aliviar. Então tem muita gente cansada, sobrecarregada, estressada, amargurada, com pensamentos diabólicos, sem esperança. E o Senhor está dando a essa pessoa condições dela dar uma guinada na vida dela, dela dar a volta por cima, dela mudar completamente a situação dela. Depende mais dela, a mudança da vida dela, do que do Senhor. Talvez até hoje ela achou que dependia do Senhor, ou dependia de uma religião, dependia do fulano, de ajuda, disso, e depende dela. Do passo de fé, da fé dela, do comprometimento dela. E que nada amarre mais. Se ela parou, que ela volte. Se ela tem procrastinado essa decisão, adiado, que ela não faça isso mais. Que ela dê esse passo de fé. Chegou a hora dela viver a sua glória e o Senhor está chamando para operar o impossível na vida dela. Eu ordeno que toda a força maligna que tem amarrado ela numa vida derrotada seja nesse momento repreendida. Eu amarro toda a força maligna, todo o espírito da escravidão na vida dela e determino vitória sobre ela. Eu abençoo lares, famílias, todos que enviaram seus pedidos para a oração. Eu determino mudanças acontecendo agora em cada pessoa, na vida de cada pessoa que ora comigo. Onde esse programa estiver chegando, que o teu espírito esteja tomando conta de vidas e movendo a passos de fé de vitórias, para a vitória. Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração, a água, o azeite, os documentos, as peças de roupas, os alimentos. Eu determino vitórias, definições, soluções, restaurações. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores, essas pessoas fiéis, leais, tementes, praticantes da fé, que dizimam, que ofertam na conta dos semeadores, que elas sejam muito abençoadas, prosperadas, enriquecidas, que elas tenham com fartura, com abundância, tenham mais do que o suficiente, porque elas têm tomado a atitude certa. Então elas têm direito a viver os milagres. A recompensa desse ato de fé. Desperta mais semeadores. Pessoas que têm sido alimentadas, abençoadas, edificadas com esse programa, mas que ainda não tomaram a decisão de semear nele. Que tomem. Porque não há dúvida que elas serão muito bem recompensadas. Não há dúvida. Esse passo de fé vai realmente abençoá-las grandemente. Elas serão abençoadíssimas. Então, meu Pai, desperta mais semeadores. Abençoa lares, famílias. E eu peço que pessoas sejam movidas agora e que se levantem agora e decidam a vida delas agora. Decidam estar entre nós hoje e dar continuidade. Que elas deem continuidade como foi Neemias. Estou num grande projeto e não posso parar. Que elas entrem nesse projeto e não parem. Que elas sejam determinadas. Porque elas vão, no final, como foi com Neemias, viver a grande honra. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296 9449. Celso Garcia 777 no Brás. É onde eu fico, onde vou estar hoje às 9. Largando com 52 dias para a restauração da tua vida. E em todos os nossos templos teremos o mesmo trabalho. Quarta-feira nós já teremos o primeiro jejum dos 52 dias. Às 15 horas em todos os nossos templos, nós vamos abrir o primeiro jejum dos 52 dias. E o resultado, eu posso te garantir, nós vamos viver milagres, serão milagres e milagres todos os dias. Em nome de Jesus. Conte conosco do Ministério Mudança de Vida. Nós estamos aqui para te ajudar e podemos. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.